A região menosprezada pelos judeus. Quero falar com você nesse vídeo sobre a Galileia. Que bom que você chegou aqui no estudobiblico.net, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e compreender com mais clareza a fé cristã. Eu sou o pastor Anderson Rezende e quero hoje conversar com você sobre a Galileia. Vamos fazer aqui um estudo da região que lá no passado, na história do povo de Israel, foi menosprezada pelos judeus e você vai entender por quê. Tá? Então nesse vídeo nós vamos mergulhar na compreensão sobre a região da Galileia, tá? Um vídeo bastante interessante. Eu vou apresentar aqui vários dados históricos, nós vamos entender a geografia da região da Galileia. Eu recomendo você ver esse vídeo, você vai gostar. Aproveita aí para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, acionar o sininho para que você seja notificado quanto aos conteúdos que sempre estamos disponibilizando aqui neste canal do YouTube, o estudobiblico.net ou Estudo Bíblico. Bem, sem mais delongas, vamos entender aí um pouco sobre a Galileia, compreender como que era essa região, entender por que ela foi menosprezada pelos judeus num determinado momento da história. Nesse vídeo aqui a gente vai entender todo o processo relacionado à região da Galileia, as questões históricas, as questões geográficas, vamos fazer ali algumas pontuações bíblicas também. Tá bastante interessante esse vídeo, então pegue sua Bíblia, pegue aí um caderno, uma caneta caso você queira anotar, se não, acompanhe por aqui mesmo o conteúdo que juntos nós vamos estar estudando aqui sobre a Galileia. Então me acompanhe agora aí, vamos entender um pouco a respeito dessa região. Bem, para a gente começar a entender sobre a Galileia, nós precisamos primeiramente compreender o significado do termo Galileia. O que significa este termo? Qual que é a origem desse termo? Qual é o significado que é atribuído ao nome Galileia? Então vamos começar esse estudo sobre a Galileia entendendo aí o significado deste termo. Dá uma olhadinha aí no slide. O termo Galileia vem do hebraico Galil, que significa círculo, significa anel. Na questão geográfica da terra de Israel, é associado a um distrito ou a uma região. Então o significado deste termo, tá? A partir da língua hebraica, é que Galileia significa círculo. E está um pouco relacionado também àquela questão do mar da Galileia que você vai entender já já, tá? Vamos lá, vamos continuar compreendendo. O termo hebraico Galil foi transliterado para o grego como Galileia. O nome da região é antiquíssimo e esse nome ocorre sobre as formas hebraicas Galil e Galilá, segundo os textos que nós temos aí em Josué capítulo 20, versículo 7, 1 Reis 9:11 e Isaías 9:1. Então nós vamos ter a origem deste termo Galileia nos dias de Jesus lá na origem hebraica do termo. E eu coloquei 3 textos bíblicos que nos ajudam a entender um pouquinho melhor a respeito aí das primeiras menções na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre a Galileia. O primeiro está lá em Josué 20, versículo 7, que eu vou ler para você. Josué capítulo 20, versículo 7, fala assim, ó, pega a tua Bíblia e acompanha comigo aí. Josué 27 diz assim: Assim eles se separaram, Quedes, na Galileia, ou seja, o autor do livro de Josué, quando escreve este livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele já vai mencionar a região da Galileia, portanto é um nome bem antigo, tá? Nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim e Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. O outro texto que nós temos é em 1 Reis 9:11. 1 Reis 9:11 tem uma outra menção sobre a Galileia, que diz assim, ó, 1 Reis 9, versículo 11. Deixa eu ler aqui para você. O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e ouro de que ele precisou. Então, desde os tempos de Salomão, ainda que esse texto de 1 Reis tenha sido escrito após, né, Salomão, há ali uma menção, portanto, da região da Galileia. E o outro texto que nós vimos é Isaías 9:1. Esse texto ele é muito conhecido por nós, porque é um texto messiânico que fala sobre a vinda do Messias, e você vai entender isso muito claro ao longo do vídeo que eu vou explicar para você. Diz assim, ó: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos.
No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Você vai entender tudo isso aqui ao longo do vídeo, portanto fica comigo aí e você vai gostar desse conteúdo que dá bastante interessante. Bem, veja, o termo ele aparece pela primeira vez quando da conquista da terra de Canaã por parte de Israel, conforme o texto que eu li para você agora há pouco. A palavra Galileia também designa uma das 3 principais divisões da Palestina na época de Jesus. As outras divisões eram a Judéia e a Samaria. Bem, você sabe disso. Você sabe que nos dias de Jesus, o território de Israel, que foi denominado Palestina, né? Naqueles dias, estava dividido em 3 regiões. A Galileia, a Judéia e a Samaria. Tinha a Idumeia mais abaixo, tinha a Pérea, tinha a Traconites, mas as 3 grandes divisões do território de Israel nos dias de Jesus, nos dias do Império Romano, eram a Galileia, a Judéia abaixo, no sul, e a Samaria. E a Galileia tinha muita importância nos tempos de Jesus, muita importância, tinha uma grande relevância por causa da sua população, do número da sua população que habitava naquela região. Você vai entender isso aí ao longo do vídeo, tá? Bem, dá uma olhadinha aqui comigo nesse slide, olha só. Pouca informação nós temos que nos capacite a determinar as antigas fronteiras da Galileia. Ou seja, não tem como a gente saber de um modo muito claro as fronteiras exatas no tempo do Antigo Testamento sobre a Galileia. Mas a gente tem uma noção clara do perímetro daquela região, ainda que não saibamos quais os limites, né, das suas fronteiras. E podemos supor com segurança que não havia uma geografia política fixa nessa área. Se você está acompanhando aí comigo, você está olhando lá no mapa aí, à minha esquerda, né, no meu lado esquerdo, tá vendo ali, ó, Golã, Decápolis, Pérea, Samaria, Judéia, isso é nos dias de Jesus. Olha ali a região da Galileia, nos tempos de Jesus, tá bom? Outra aqui, ó. Com base em várias referências do Antigo Testamento, podemos supor que este termo, a Galileia, incorporava o território de Naftali. Nós vamos ver isso lá em 2 Reis 15:19. 2 Reis 15:19, vou ler para você, aqui na minha Bíblia, se você está com a sua, pega a sua Bíblia aí, sua Bíblia para ler. 2 Reis 15:29 diz assim, ó. 2 Reis 15:29. Durante o seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Idjon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade, a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Em outras palavras, nos tempos do Antigo Testamento, é bem possível supor que essa região da Galileia englobava o território da tribo de Naftali. Também a área tribal de Azer, conforme 1 Reis 9, de 11 a 13, e também o distrito tribal de Zebulon. Ou seja, o perímetro geográfico da Galileia englobava territórios da antiga tribo de Naftali, da tribo de Azer e da tribo de Zabulon, lá na região mais ao norte da terra de Israel, certo? Veja, de modo geral, a Galileia do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento. Provavelmente haja alguma diferença nos limites da fronteira, mas de um modo mais geral, a Galileia do Antigo Testamento está dentro daquele perímetro da Galileia do Novo Testamento dos dias de Jesus, tá? Bem, agora vamos falar um pouquinho aí sobre a localização geográfica da Galileia. Vamos aí conhecer um pouco a sua localização geográfica, tá? Claro que eu falei aqui dos seus limites, já mostrei para você no mapa, mas vamos entrar em um pouco mais de detalhes na questão geográfica para que você possa compreender um pouquinho sobre aquele território que nos dias de Jesus era menosprezada pelos judeus, mas que hoje em dia é uma região muito importante, né, do Israel contemporâneo, e você vai entender isso já já. Então vamos lá, me acompanha aí, ó. Durante os períodos dos Macabeus e da dominação romana, o termo Galileia designava a parte norte da Palestina, a oeste do Rio Jordão e do Mar da Galileia, como eu já falei para você aqui anteriormente, tá? Formava um território retangular
de cerca de 65 quilômetros de norte a sul e de 40 quilômetros de leste a oeste. E você agora vai visualizar esse perímetro territorial a partir aqui do slide que eu vou colocar para você em instantes. Tradicionalmente era dividida em Alta Galileia, Baixa Galileia e Galileia Ocidental. Além disso, estendia-se desde o rio Bânias ao norte. O rio Bânias é lá aos pés do Monte Hermon, tá? Vale a pena destacar isso. Junto ao Monte Líbano, indo aos cumes dos Montes Carmelo e Gilboa para o sul, ao Vale do Jordão a leste e também através das planícies do Vale de Jezreel e Acre ao litoral do Mar Mediterrâneo e a planície costeira a oeste. Bem, eu já dei essa informação para você, mas agora é bom poder visualizar isso a partir do mapa para ficar mais claro, tá? E aí tá a região da Galileia, certo? A Galileia dos dias de Jesus, também lá bem parecida com o tempo do Antigo Testamento. A leste, ela tinha por demarcação fronteiriça o Rio Jordão e o Mar da Galileia, e ficava a pouca distância do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo era bem perto ali da região da Galileia. Na realidade, o território de Israel é bem pequeno. Não sei se você sabe, mas o Israel atual é menor do que o estado de Sergipe. E o Israel dos tempos bíblicos era um pouquinho maior também, então as distâncias não são tão grandes. Então, daquela região da Galileia até o Mar Mediterrâneo era uma curta distância. Mas dá uma olhada aí nessa outra imagem que você está vendo aí, ó. Bem, essa imagem ali você está vendo parecendo uma pera, né? Ali é o Mar da Galileia. Então Galileia é uma coisa, é a região. O Mar da Galileia, que não é um mar é um lago, e eu vou explicar isso já já, ficava dentro do território da Galileia, ou fica, né? Outra imagem para você poder entender. Nessa imagem você está vendo aí, ó, Mar da Galileia. Como eu disse, não é um mar, é um lago, e eu vou explicar isso para você em instantes. Este lago, chamado de Mar da Galileia, ele fica encravado, portanto, no território ao norte de Israel, conhecido hoje em dia como Galileia. Ele tinha algumas cidades importantes como Tibérias, Cafarnaum, ali embaixo você está vendo o Rio Jordão e por aí vai. Outra imagem, né? Essa foto aqui é uma foto bastante interessante, é uma foto tirada do atual Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, né? Um pouco mais próximo, você vai entender isso aí um pouquinho mais. Veja, a maior parte da Galileia constitui-se de um terreno rochoso a uma altura entre 500 e 700 metros acima do nível do mar, tá? Então vamos entender uma coisa, que o território de Israel é um território inclinado. A região mais ao norte é uma região mais alta e ao sul, lá no Mar Morto, é a região mais baixa da Terra, né? Diz que lá na região do Mar Morto está 390 metros abaixo do nível do mar. A região da Galileia está na parte mais alta, entre 500 a 700 metros, tá? Existem várias montanhas na região da Galileia, incluindo o Monte Tabor, o Monte Meron, além também do Monte Hermon, de onde nasce lá o Rio Jordão. Vale a pena destacar isso, certo? Muito bem, vamos continuar aí, ó. As temperaturas na região da Galileia são relativamente baixas e a pluviosidade ela é alta. Em outras palavras, chove bastante na região da Galileia, diferentemente do sul. O sul de Israel chove muito pouco, principalmente na região do Mar Morto, né? E olha que o território de Israel é um território curto. Então, mais lá ao norte, que é mais alto, você tem lá uma temperatura mais amena e você tem lá também uma grande pluviosidade, tá? Ou seja, chove bastante, mas lá na parte ao sul já é um pouco diferente. Como resultado desse clima, a flora e a fauna prosperam na região da Galileia, enquanto muitas aves migram anualmente a partir de climas mais frios para a África e de volta pelo corredor Ulá-Jordão. Ou seja, a questão climatológica ali na Galileia, mais ao norte, é bem propícia para a agricultura. Por exemplo, é uma região muito fértil. A região da Galileia, desde os tempos bíblicos até os dias de hoje, por uma questão até mesmo geológica, pelas condições do terreno daquela região, é uma área bem fértil. Além disso, na região da Galileia você tem o Lago Ulá.
O lago Ulá, ele está acima do mar da Galileia, né? E é um lago pequeno também, e ali é uma região onde muitas aves migram da África em determinadas estações do ano para aquela região. Então, de fato, o território da Galileia é muito bom no aspecto, tem um clima, melhor dizendo, um clima bem favorável, bem mais ameno, e também por sua fertilidade, por ter também uma ocorrência um pouco maior de chuvas comparado com o sul. Mesmo assim, vale lembrar que a região de Israel chove pouco comparado aqui com o nosso Brasil, com o nosso país, tá? Os rios e cachoeiras, juntos com os vastos campos de flores silvestres e vegetação colorida, bem como numerosas cidades de importância bíblica, fazem da região um destino turístico. E é verdade, hoje em dia, um dos lugares que você deve visitar quando vai a Israel é a região da Galileia. Eu já tive, graças a Deus, a oportunidade de ir algumas vezes, né, a Israel, e confesso para você que a região da Galileia é uma região que me apaixona demais. É muito legal a Galileia, é uma região muito boa para você fazer turismo, não só para conhecer as regiões e as cidades dos tempos bíblicos, né? Também os lugares importantes ali do testemunho bíblico, do Antigo e do Novo Testamento, mas também porque é uma região com um clima bem gostoso, bem ameno, bem favorável, e se um dia você for a Israel, eu recomendo você ir na Galileia, você tem que ir na Galileia, tá bom? Devido à sua elevada pluviosidade, de 900 a 1.200 mililitros, temperaturas amenas e altas montanhas, a região da Galileia superior contém flora e fauna únicas, tá? Então, como eu disse, é uma região importante na questão agrícola devido à fertilidade do seu território desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Até nos tempos do Antigo Testamento, depois daquele momento em que o reino de Israel foi dividido entre norte e sul, lembra lá naquele caso de Roboão, depois da morte de Salomão, que o reino ficou dividido em reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, Judá. O reino do norte era mais rico, em função de que lá estavam as 10 tribos, e também o território era um território de muita fertilidade agrícola, diferentemente do sul, ainda que no sul, lá em Jerusalém, houvesse o templo, né? Muito bem, vamos ver aí uma outra imagem. Olha aí a imagem agora do Mar da Galileia. Bem, mas dá uma olhadinha aqui no mapa da esquerda da sua tela. Tá vendo lá em cima o Mar da Galileia, que também é apresentado aqui do lado direito, tá? E a extensão do Mar da Galileia. Lá embaixo, aquele lago maior é o Mar Morto, tá? É onde deságua o Rio Jordão. Na realidade, pessoal, vamos entender algo aqui. O Mar da Galileia, que eu vou entrar em detalhes já, e a próprio Mar Morto, né, ele recebe a água que vem do Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon, certo? Mas aqui no mapa você consegue visualizar um pouquinho mais. E acima ali do Mar da Galileia, né, naquele lago pequenininho que você está vendo lá do lado esquerdo, mas mais acima, tem ainda um pouco mais acima dele a região do Ulá, que é uma região também muito, muito fértil, certo? Muito bem. Originalmente, a região era composta de territórios determinados para as 12 tribos de Israel. A influência gentílica era forte, porque a região estava cercada de populações gentílicas por 3 lados. E aqui vale a pena destacar um ponto interessante. Lembra quando Abraão peregrinou sobre a terra de Israel? Você tinha nesse território os povos cananeus, os povos que habitavam em Canaã. Quem eram os povos cananeus? Girgarzeus, amorreus, heveus, heteus, perizeus, jebuseus já falei, né? Todos esses povos que habitavam no território de Israel, que não se chamava Israel, chamava-se Canaã, e que Abraão foi conquistando, foi comprando, foi negociando até se tornar sua possessão, tá? E esse é um outro vídeo que a gente vai tratar num outro momento. Mas qual que é o ponto a se destacar aqui? É que desde quando Israel saiu do Egito e reconquistou Canaã, conquistou, porque outrora pertencia a Abraão, mas vamos lá, reconquistou, sempre no território de Israel, você teve presença de povos gentílicos, ou seja, de povos não judeus, de povos pagãos e idolátricos. Nós vamos ver isso muito relatado lá no livro de Josué, Juízes,
Esther, 1 Samuel, 2 Samuel, né? Os povos que habitavam ainda dentro do território. Lembre-se que Deus havia dado uma ordem para Israel, sob a liderança de Josué, de expulsar os povos cananeus. Eles só expulsam uma parte, deixam uma outra parte. Então havia uma forte influência na região da Galileia desses povos gentílicos, destes povos que praticavam também uma religiosidade pagã e idolátrica. Dessa maneira, a Galileia passou a contar com uma população mista e diversificada, o que era causa do desprezo com que a tratavam os judeus mais puros do sul da Palestina. E isso é muito mais forte e evidente na época de Jesus. Tá? Mas aí deixa eu fazer uma remontagem histórica para que você possa entender. Vamos entender algo aqui importante a colocar, tá? Dentro desse processo da Galileia. Nos tempos do Antigo Testamento, você tinha a presença de povos cananeus espalhados pelo território de Canaã, que depois foi conquistado por Israel. Josué expulsa uma parte, outra parte fica. Na região da Galileia você ainda tinha alguns desses povos ali habitando. E no sul de Israel, né, principalmente depois da conquista, estava a tribo de Judá, que nos dias de Jesus era mais forte a descendência da tribo de Judá e também de Benjamim, os judeus. Vamos lembrar que na região norte da terra de Israel, onde estava ali a Galileia, onde estavam as 10 tribos, depois elas foram levadas cativos para a Assíria, e eu vou entrar nisso daqui a pouquinho para você poder entender. O fato é que aquela região da Galileia, desde a divisão do reino e depois do cativeiro assírio, ela sempre teve uma presença ali de povos gentílicos, de povos não judeus, de povos que tinham uma forte influência pagã e idolátrica. Então era uma região que nos dias de Jesus, por causa da sua herança histórica, tinha uma população muito mista, o que vai explicar o menosprezo que os judeus da Judéia nos dias de Jesus tinham pela Galileia, certo? Bem, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos mostram que boa parte do ministério de Jesus esteve concentrado na Galileia. E isso para mim é muito interessante na Bíblia, é muito interessante no Novo Testamento. Porque é um fato histórico que nos dias de Jesus a Galileia, ela era de fato menosprezada pelos judeus da Judéia, que consideravam os habitantes da Galileia judeus de segunda categoria, ou de terceira, ou quarta, ou quinta categoria até. Eles realmente viam de um modo inferior os galileus, por causa do processo histórico vivido por eles, que daqui a pouco eu vou entrar em detalhes. Deixa eu caminhar aqui de um modo mais didático para você. Mas o que me chama a atenção é que boa parte do ministério de Jesus será desenvolvida naquele território que era outrora menosprezado pelos judeus. E aí, quando a gente começa a estudar a vida e obra de Jesus, a gente vai vendo como que a lógica do reino de Deus apresentada por Jesus era totalmente contrária e diferente da lógica mundana e daquela religiosidade por parte dos judeus da Judéia, né? Jesus fez o seu ministério entre aqueles que eram os menosprezados, aqueles que eram vistos de um modo inferior. A lógica do reino de Deus, ela é de fato bem diferente. Veja, as cidades da Galileia, cujos nomes foram imortalizados por causa do ministério de Jesus, ali incluem Cesareia, Tiberíades, Corazim, Séforis, Betsaida, Nazaré, Caná, Cafarnaum, Naim, Ptolemaida, Betseã e Aco, ou Acre. Essas cidades estavam na região norte, na região da Galileia, e se tornaram famosas por causa do ministério de Jesus nessa região. Jesus ele foi criado em Nazaré, só que ele estabeleceu o seu quartel-general em sua missão em Cafarnaum. E aí eu recomendo você acessar aqui o card, e ver o vídeo sobre Cafarnaum, que está bastante interessante aqui no nosso canal. Depois que você terminar esse vídeo aqui sobre a Galileia, veja o vídeo sobre Cafarnaum, que está bastante interessante, você vai gostar. Muito bem, veja. Os primeiros e principais discípulos de Jesus eram provenientes da Galileia. E foi também ali que o Senhor apareceu pela primeira vez aos seus discípulos após a ressurreição. Na realidade, de todos os discípulos de Jesus, o único que era da Judéia era Judas Iscariote. Todos os demais eram da Galileia.
Jesus formou a sua equipe, Jesus formou o seu time a partir de homens que eram menosprezados pela elite religiosa e também econômica da Judéia. Jesus, ele vai chamar para o seu discipulado, para a sua equipe, para cooperar com ele no seu ministério, aqueles que outrora eram rejeitados, inferiorizados, menosprezados por aqueles da elite mais elevada lá do sul, né? Então os primeiros discípulos de Jesus eram da região da Galileia. Bem, vamos agora ver alguns dados históricos. Eu já fiz aqui algumas menções, tá? Sobre a geografia da Galileia, fiz algumas pontuações sobre dados históricos, mas vamos agora entrar com mais detalhes para que você possa compreender um pouquinho aí dessa história da Galileia. Muito bem, vamos lá. Veja. As evidências arqueológicas mostram que havia habitantes na região desde as eras calcolítica e do bronze. Vale lembrar que o povo de Israel chegará no território muitos anos depois, durante os dias de Abraão. Abraão peregrinará o território, se eu não me engano, por volta do ano de 1200 a.C. Mas desde o ano 4000 você já tem habitantes que moravam naquela região, tá? Os diversos povos que vão se originar a partir dali. Veja, o Egito Antigo controlou a região por volta dos séculos 15 e 14 a.C. O Egito mais ao sul, naquele período áureo da sua expansão imperial, dominou também o território da antiga Canaã e chegando ali, portanto, aquela parte norte que depois foi chamada de Galileia, certo? Quando da conquista da terra de Canaã, Israel passou a controlar toda aquela região, derrotando os povos cananeus, expulsando alguns desses povos, mas permitindo que alguns ainda permanecessem, o que vai se tornar um laço para Israel no que diz respeito à influência pagã idolátrica, como por exemplo aqui aquela experiência de Elias com Acabe e Jezabel, lá naquela época do Reino do Norte, naquela região, tá? No período do reino de Israel, Saul unificou em um bloco as 3 tribos de Israel daquela região, Naftali, Azer e Zebulon. Pôs também o nome da Galileia e havia mares sobre o seu controle. Ou seja, Salomão, ele vai, durante o seu período de reinado, a partir dali vai fazer aquela unificação daquela região das tribos. Os filisteus restringiram os territórios ocupados pelo povo de Israel. Mas na época de Davi, eles foram derrotados e os israelitas começaram a controlar melhor a Galileia. Então, na realidade, a gente sabe que na época de Saul foi o primeiro rei de Israel, ele conseguiu fazer essa unificação ali das tribos, aquele território, ali passa a surgir, portanto, a realidade da Galileia, o termo, né, já começa a se evidenciar a partir daí. Só que é depois de Davi, quando ele vai vencer os filisteus, que Israel passa a ter um controle maior da região. Isso mostra que antes de Davi, os filisteus tinham forte influência naquele território da Galileia, ainda que habitassem outros povos cananeus também naquela região, tá? Segundo a Bíblia, Salomão recompensou Irão I por determinados serviços, dando-lhe de presente uma planície de terras altas entre as montanhas de Naftali, como nós já lemos lá no texto anteriormente, lá de 2 Reis, nós vimos sobre isso, tá? Irão chamou aquela região de Terra de Cabul. Em Isaías 8:22 e Isaías 9:1, a região é conhecida como o Distrito da Organização das Nações, certo? Então isso aí são algumas informações históricas a respeito da Galileia. Durante o reino dividido, o rei Asa, rei de Judá, juntamente com Ben-Hadad I da Síria, combateu contra o reino de Israel na Galileia. Vale a pena lembrar isso, que depois da divisão do reino de Israel em norte e sul, houve alguns momentos de combate, de guerras entre o reino do norte Israel e o reino do sul Judá. E num desses combates, numa dessas guerras, o rei Asa de Judá, ele vai fazer um vínculo, ele vai entrar numa aliança com o rei da Síria para combater contra o reino do norte, certo? A região continuou sendo disputada por Israel e por Arã, que era da Síria. Onri e Acabe recuperaram as perdas que ali tinham sido sofridas, mas Hazael tornou a conquistá-las, conforme a gente vê lá em 2 Reis 10:32, que eu vou ler para você.
2 Reis 10, 32 fala assim, 2 Reis, capítulo 10, verso 32. Naqueles dias o Senhor começou a reduzir o tamanho de Israel, o rei Azael conquistou todo o território israelita a leste do Jordão, incluindo a terra de Gileade, portanto o território galileu, tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma outra informação histórica importante. Vários poderes em sucessão vieram a governar a Galileia. Então aqui vale a pena a gente entender por que nos dias de Jesus nós vamos ter esse menosprezo dos judeus da Judéia para com os israelitas da Galileia. Então a gente está entendendo aqui que desde a época de Josué, quando Israel conquista o território, não houve o êxito pleno de ter expulsado todos os povos pagãos daquela região, os povos gentílicos. E aí nós vamos ter a influência dos filisteus, aí depois vem lá, vem Saul, vem Davi. Depois de Davi, Israel passa a ter um controle maior, só que ainda você tem a presença gentílica. Só que a história de Israel vai mostrar o que aconteceu com a região da Galileia, principalmente depois ali da destruição que o Império Assírio fez no norte de Israel. Então veja, vários poderes em sucessão vieram a governar a Galileia, como a Assíria. Vamos lembrar aqui da Assíria. Vamos nos lembrar que no ano 722 a.C., o rei da Assíria, do Império Assírio, Senaqueribe, entrou no norte de Israel, destruiu o território de Israel, do reino do norte Israel, portanto também na região da Galileia, e levou cativo para a Assíria as 10 tribos do norte. Só que nesse processo, o que o imperador assírio fez? Além de ter destruído a infraestrutura do norte de Israel, do reino do norte, portanto, de boa parte da Galileia, destruído a infraestrutura e ter levado cativo muitos israelitas para a região da Assíria, os israelitas que ficaram no norte, portanto, também ali na região da Galileia, presenciaram uma outra coisa. O imperador assírio, ele trouxe pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias, para aquele território para promover uma mistura étnica. Com qual objetivo? Para fragilizar ou para, de fato, impedir que aqueles israelitas que permaneceram no território pudessem se reerguer novamente a partir da sua herança histórica de identidade. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma mistura, uma miscigenação, vai trazer pessoas de outros territórios para habitar ali na região norte de Israel, portanto em boa parte da Galileia, e começa a haver uma mistura dos israelitas que ficaram no norte, que não foram para a Síria, e começaram a se misturar com outras etnias que foram trazidas pelo imperador assírio. Além disso, a Babilônia, e aí vale a pena lembrar que a Babilônia ela vai substituir o Império Assírio, né? A Babilônia vai vencer a Assíria e vai anexar os territórios da Assíria para si, portanto a região norte de Israel, onde nela está boa parte da Galileia, também recebeu uma influência babilônica, sem contar a influência persa, a influência grega, os monarcas seleucidas, os macabeus e finalmente os romanos. Em outras palavras, aquela região do norte de Israel, onde boa parte dela é chamada de Galileia, passou pela sucessão de alguns grandes impérios mundiais. A Síria, Babilônia, Pérsia, a Grécia, os Seleucidas. Lembra que depois da morte de Alexandre o Grande o território é dividido, os Seleucidas vão dominar aquela região. Aí vem os Macabeus, que eram israelitas, né, que conquistam ali uma autonomia durante um intervalo de 100 anos. Falando nisso, tem um vídeo aqui no canal sobre Macabeus que está muito interessante. Veja o vídeo sobre Macabeus, tá? E no dia de Jesus, os romanos têm forte influência ali, tá? Em 47 a.C., Roma enviou Herodes o Grande a fim de conquistar a Galileia. Nesse momento, Herodes ainda não era rei de Israel, colocado por Roma. Roma vai aos poucos dando a Herodes, esta autonomia para que ele pudesse estar
num futuro breve governando todo o território de Israel, mas ele é enviado, portanto, por Roma no ano 47 para conquistar a Galileia, que vinha fazendo resistências. Isso foi conseguido militarmente, de tal modo que, a princípio, ele era ali apenas um chefe militar e não um rei. Ou seja, nesse momento do ano 47 a.C., quando Roma envia o Herodes para conquistar a região da Galileia, ele ainda não era o rei de todo aquele território, ele era visto como um chefe militar que fez uma conquista. Porém, olha o que aconteceu. Herodes livrou a região de assaltantes e homens violentos, tornando-se rei desta e de outras regiões no ano 37. O próximo vídeo que a gente vai colocar aqui no canal é sobre Herodes, tá? E aí você vai ver o seguinte, que 10 anos depois dessa conquista da Galileia, essa conquista militar feita por Herodes, quando ele vai se tornar rei sobre toda a região, ele também será o rei ali da área da Galileia. Tanto é que depois da sua morte o território vai ser dividido entre os seus filhos, Herodes Filipe e Herodes Antipas, que nós vamos ver isso no outro vídeo sobre Herodes, tá? Quando Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, subiu ao poder, ele fez de Tiberíades a sua capital. Então, nos dias de Jesus, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, fez da cidade de Tiberíades a capital daquela porção que ele gerenciava, administrava. Só vou adiantar algo aqui para você. Herodes o Grande governou todo o território de Israel a partir do respaldo romano. Mas depois da sua morte, o território é dividido pelos seus 3 filhos, Herodes Filipe, Herodes Antipas e Herodes Arquelau. E a região da Galileia ficará sobre a jurisdição de Herodes Antipas, que fez de Tiberíades a sua capital, certo? Muito bem, ele era o governador, o Herodes Antipas, da região em boa parte do período da vida de Jesus. E veja aí, nesta região do norte de Israel, nesta região da Galileia, estavam os zelotes. Os zelotes, eles tinham forte presença na Galileia. E os zelotes, eles se opunham ao domínio romano. E vamos nos lembrar algo sobre os zelotes. Os zelotes eram ferrenhos nacionalistas que não admitiam e não engoliam a dominação romana. E eles articulavam entre si maneiras de tentar minar o poder romano, fazendo até mesmo algumas campanhas de guerrilhas e alguns atentados contra guarnições de soldados romanos. Então a presença dos zelotes era muito forte na região da Galileia. Tanto é que um dos discípulos de Jesus era Simão o Zelote. Certo? Os zelotes eram nacionalistas ferrenhos que não engoliam estar debaixo do domínio romano, não engoliam de forma alguma. Após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, vários estudiosos e rabinos judeus refugiaram-se na Galileia, e aqui está um ponto bastante interessante. Durante muito tempo, principalmente depois do retorno dos judeus da Babilônia, porque vamos lembrar de algo aqui. Quem é levado para a Assíria é o reino do norte de Israel com as 10 tribos. Alguns israelitas ficam no território, a Assíria traz pessoas de outras regiões para habitar naquela região, certo? Eu já falei isso anteriormente. Depois, anos após do cativeiro assírio, no ano 722 a.C., chegou a vez de Judá, do Reino do Sul, Judá, que teve 4 deportações, 597 a.C., 586 a.C., acho que é isso aí mesmo, que é 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C., onde Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, depois 582. Essas 4 deportações, judeus são levados para a Babilônia, uma boa parte, apenas uma minoria fica no território. Depois que Israel volta, no ano 538, a partir do édito do imperador Ciro, o persa, e vai se estabelecer na região sul, vai começar a partir dali esse crescente menosprezo dos judeus do sul, portanto da Judéia, para com os israelitas do norte, portanto aos galileus e samaritanos também, tá? Galileus e samaritanos. Vai começar esse menosprezo. Então, nos dias de Jesus, isso era muito mais evidente.
Isso era muito evidente nos dias de Jesus, o menosprezo dos judeus da Judéia para com os israelitas do norte, ou os judeus do norte, né? Mas vamos chamar israelitas do norte, que habitavam na Galileia e também na Samaria. Só que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. E com a destruição de Jerusalém, vários rabinos judeus, tá? E alguns religiosos também, alguns dos sacerdotes, mas a grande maioria eram de rabinos judeus, vão se refugiar na Galileia. Olha só que interessante, a região que eles menosprezavam acabou sendo a região que os abrigou depois da destruição de Jerusalém. E nesse período, quando eles foram ficar ali, fizeram de Tiberíades, tá? Também uma região importante para eles. Veja só, Tiberíades foi escolhida para ser o novo centro da fé judaica e foi ali que o Talmud veio à existência. O que é o Talmud? O Talmud é o conjunto de toda a tradição cultural e religiosa de Israel, que inclui a Torá, os comentários rabínicos, os comentários haláquicos e por aí vai. Tá? Vai ser produzido ali na região da Galileia, em Tiberíades. Tanto é que até hoje, quando você vai visitar o norte de Israel e vai a Tiberíades, que lá se chama hoje Tibérias, né? Para nós é Tiberíades, você vê ali, de fato, a herança religiosa desses judeus da Judéia que foram morar na região depois que Jerusalém foi destruído no ano 70. Se tornou a Galileia, depois do ano 70, um centro religioso da fé hebraica, do judaísmo. Se tornou esse novo centro por causa da destruição de Jerusalém no ano 70. Veja, Flávio Josefo nos dá informação interessante né, de que havia naquela região cerca de 3 milhões de habitantes. Muita gente, tá? Flávio Josefo foi um historiador judeu que depois teve que prestar serviços para o exército romano. E ele, nas suas obras, que ele vai escrever sobre a história dos hebreus, ou a história dos judeus, mas a história dos hebreus, ele vai dizer que chegava a morar naquela região cerca de 3 milhões de habitantes. É muita gente, tá? Havia ali muitas aldeias com mais de 15 mil habitantes. Isso permite-nos entender como é que tão grandes multidões podiam seguir a Jesus. Em outras palavras, a região da Galileia era uma região populosa nos dias de Jesus. Isso é atestado pelo documento histórico produzido por Flávio Josefo, mas também mencionado na Bíblia Sagrada quando a gente vê ali as multidões que seguiam a Jesus. Agora, vale a pena destacar que não eram as multidões nos parâmetros que nós temos hoje em dia, tá? Você tinha cidades e vilarejos com 10, 15 mil habitantes, que é gente pra caramba naquele momento. Outros vilarejos bem menores, 5 mil, 2 mil pessoas. Mas a região da Galileia era uma região extremamente populosa comparado com a região da Judéia. Então vale a pena destacar isso. Bem, vamos entender um pouquinho mais sobre a história da região da Galileia. E eu quero avançar um pouquinho até chegar no século XX. Dá uma olhadinha aí, ó. Quando o califado árabe tomou o controle da região em 638 depois de Cristo, tornou-se parte do distrito do Jordão, do Jund al-Urdum. Bem, o que mais? Suas grandes cidades foram Tiberíades, que foi capital do distrito de Cádiz, Baizã, Acre, Safúria e Cabul. Os fatimidas xiitas conquistaram a região no século X. Em outras palavras, você sabe que o Islã surge no cenário do Oriente no ano 622 d.C. E o Islã em poucos anos começa a expandir o seu domínio territorial. Em 638 depois de Cristo, chegarão à região ali da Galileia. E depois virá ali os fatimidas xiitas no século X e dominarão o território, tá? E aí veja, uma seita venerando o calífata fatimida al-Hakim formou a religião drusa. O formada da religião drusa estava centrada no norte da Galileia. E até hoje você tem a presença dos drusos na Galileia. Quando a gente vai para aquela região fazer visitas e vamos lá na região das colinas do Golã, que está encravado na Galileia, você vai ver ali vilarejos de drusos. Os drusos, a religião drusa, ela tem uma vertente aí que tem influência do Islã, certo? Muito bem. A Galileia Oriental, no entanto, manteve uma maioria judaica para a maior parte da sua história. Durante as cruzadas,
a Galileia foi organizada no Principado da Galileia, um dos mais importantes senhorios cruzados. E quando a gente fala de cruzadas, a gente fala do período medieval, tá? Então no período medieval a Galileia também teve uma importância. A população judia da Galileia aumentou significativamente após a sua expulsão da Espanha e de boas-vindas do Império Otomano, isso mais à frente no processo histórico. A comunidade que morava naquela região da Galileia, por um tempo, fez de Safed um centro internacional de tecelagem e fabricação, bem como um local-chave para a aprendizagem judaica. Hoje em dia, aquela região continua sendo, a cidade de Safed, né? Continua sendo uma das 4 cidades sagradas do judaísmo e um centro da Cabala. A Cabala é o misticismo judaico e Safed é o centro da Cabala judaica, da Cabala judaica, né? Então é uma cidade importante que está na região da Galileia, certo? Agora veja, em meados do século XVIII, a Galileia estava presa em uma luta entre o líder beduíno Dahar al-Omar e as autoridades otomanas, que foram centradas em Damasco. Omar al-governou a Galileia durante 25 anos, até o legalista otomano Cesar Passa conquistar a região em 1775. Isso é uma informação histórica mais dos tempos recentes, que eu achei por bem colocar aqui no vídeo, até para você poder conhecer um pouquinho mais. E aí chegamos no século XX. No início do século XX, a Galileia era habitada por árabes cristãos, árabes muçulmanos, drusos e judeus, enquanto os otomanos também estabeleceram as minorias de outras partes do seu império, incluindo os circassianos e os bósnios. 2 aldeias de circassianos existem na região da Galileia até hoje. A população judaica aumentou significativamente pela imigração sionista, ou seja, quando os judeus começam a retornar para o território de Israel no século XX, a presença judaica se intensifica muito na Galileia. E hoje em dia, como está a região da Galileia? Tem uma forte presença judaica, que é a grande maioria, mas você ainda tem a presença dos drusos, você tem ali ainda a descendência dos otomanos que vieram naquela região. É, portanto, hoje em dia, uma região também muito étnica, né? De muita pluralidade étnica, ainda que a grande maioria seja judaica, tá? Muito bem, veja, depois da Guerra Árabe-Israelense em 1948, quase toda a Galileia ficou sob o controle de Israel. Você tem ainda ali alguns territórios, hoje em dia, da Galileia, que estão sob a jurisdição palestina. Mas a grande parte da Galileia está no domínio israelita, ou israelense, né? Depois ali de 1948, principalmente da Guerra Árabe-Israelense, certo? Outra informação, uma grande parcela da população fugiu ou foi forçada a sair, deixando dezenas de aldeias inteiras vazias. No entanto, uma grande comunidade árabe-israelita continua baseada perto das cidades de Nazaré, de Acre, de Tanra, Sakin e El Shafa'an. Devido a certa medida, há uma aproximação bem sucedida dos drusos. Por exemplo, Nazaré é uma cidade muito interessante de se visitar. Há uma forte presença árabe-israelense lá, tá? Árabe-israelense. Na realidade, na Galileia você tem lá os árabes israelenses e os judeus israelenses, vamos assim dizer, que convivem ali muito bem. Pode às vezes ter lá alguns pequenos conflitos entre eles, mas há um convívio já de longa data, porque sempre foi uma região de uma presença pluriétnica, vamos assim dizer, tá? Não de miscigenação, mas de uma presença étnica bastante diversificada naquele território, certo? Muito bem. Outra coisa importante sobre a Galileia dos dias de hoje, os kibbutzins em torno do Mar Galileia eram por vezes bombardeados pela artilharia do exército sírio, até que Israel tomou as colinas de Golã em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Essa guerra foi muito importante, fez com que Israel dominasse as colinas do Golã, que se tornou algo estratégico para a opressão síria. Na Guerra dos 6 Dias, que você pode estudar sobre isso, talvez no futuro eu faça um vídeo sobre a Guerra dos 6 Dias, para você entender melhor. Israel conseguiu vencer ali a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Egito,
e ali anexou as colinas do Golã como algo estratégico. E de fato as colinas do Golã são bastante estratégicas e que pertencem, portanto, ao território de Israel, onde hoje está na região da Galileia, certo? Durante os anos de 1970 e início de 1980, a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, lançou vários ataques contra as cidades do Alto e da Galileia Ocidental do Líbano. Israel deu início à Operação Litani em 1989 e à Operação Paz para a Galileia em 1982, com os objetivos declarados de destruir a infraestrutura da OLP no Líbano e proteger os cidadãos da Galileia. Israel ocupou grande parte do sul do Líbano até 1985, quando se retirou para uma zona restrita de segurança. Isso são informações históricas sobre a Galileia, informações mais recentes dentro do processo histórico, tá? Ainda que no nosso vídeo estamos destacando bastante aí a Galileia dos dias de Jesus. Bem, eu já mencionei anteriormente o Mar da Galileia, mas deixa eu dar algumas informações mais complementares aqui, mais detalhadas sobre o Mar da Galileia, que na realidade não é um mar, na realidade é um lago. Você está vendo aí a imagem que eu já tinha colocado anteriormente, tá? Do Lago de Genezaré, do Mar de Quirinete ou do Mar da Galileia. São os nomes que são atribuídos a essa região. Veja, esse corpo de água potável tem vários nomes: Mar da Galileia, Mar de Quirinete e Lago de Genezaré. Tem a forma de uma pera e está localizado no norte da Palestina e é formado pelo alargamento do Rio Jordão em certo trecho do seu curso. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon. As fontes do Rio Jordão são três, uma delas é o Bânias, tá? Ali forma o Rio Jordão e ele vai descendo, e como eu disse para você, o território de Israel está numa fenda geológica bastante inclinada, tá? Bastante inclinada. Aqui está o norte de Israel, aqui o sul, tá? Lá no Monte Hermon nasce, portanto, o Rio Jordão com os três afluentes. E aí vai descendo por todo o território. Quando chega ali na região da Galileia, em função da formação geológica, que parece uma bacia, tá? Ali o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Mar de Quirinete, esses três nomes que são atribuídos, parece uma bacia. As montanhas estão em torno e ali forma, portanto, uma bacia, e ali as águas do Rio Jordão alargam-se ali. Portanto, o Mar da Galileia não é um mar de água salgada, é um lago de água doce, tá? É um lago de água doce. E acontece uma coisa muito interessante ali que eu vou mencionar para você. Dá uma olhadinha aí, ó, na extensão. Eu vou te mencionar já para você. Veja, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, fica a 212 metros abaixo do nível do mar. Olha que interessante. Lá onde está o Monte Hermon é 500 metros acima do nível do mar. Então é uma descida bem íngreme, tá? Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Sua profundidade média é de 45 metros. Fica situado em uma bacia formada por uma grande falha geológica. Essa falha geológica é chamada falha sírio-africana, tá? E aí, em torno do lago de Genezaré, do Mar da Galileia ou do Mar do Quirinete, tem as montanhas, como eu disse para você, formam uma bacia. E quando os ventos sopram ali, de fato, as águas do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, do Mar de Quirinete, ficam bem revoltas mesmo, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. O Jordão deságua vindo do norte, onde suas águas ficam avermelhadas e turvas. Você está vendo aí o Rio Jordão, tá? Que vai desaguar, que vai alargar-se, melhor dizendo, tá? Neste grande lago. Tá vendo as montanhas ali em volta? Então, quando os ventos sopram, a água ali deste lago, deste grande lago, ficam bastante revoltas. O que vai fazer a gente entender aquela experiência dos discípulos no barco, pescando, e Jesus no barco dormindo e as ondas ali soprando com muita força, certo? Veja, o lago também é alimentado por muitas fontes em suas margens, existem outras fontes menores. No entanto, suas águas são relativamente límpidas. Contudo, suas praias ao norte e a leste são barulhentas e rochosas, mas suas margens ocidentais descem em uma inclinação suave. Então você tem aí algumas informações interessantes sobre o Mar da Galileia, tá? Mas tem outros detalhes aí importantes. Veja, durante certa metade do ano, as colinas ao redor ficam desnudas de vegetação,
Porém, durante a primavera aparece uma vegetação subtropical. Os peixes eram e continuam sendo abundantes no lago, e a indústria pesca ali sempre foi uma atividade importante para os habitantes das cidades que margeiam o lago até os dias de hoje. O Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o Mar de Quirinete, por ser um lago que recebe as águas do Rio Jordão, numa região bastante fértil, é muito propícia à pesca. A indústria da pesca até os dias de hoje é bastante forte e intensa ali naquela região, tá? E aí a gente vai entender por que Jesus ele vai, portanto, morar em Cafarnaum, que era uma cidade que ficava nas margens do Mar da Galileia, né? E vai chamar ali alguns dos seus discípulos que eram pescadores, como Pedro, como Tiago, como André, acho que João também, né? Que eles eram pescadores. Muito bem. O Monte Hermon, como eu falei para você, sempre encimado por neve, não fica muito longe. E o ar resfriado encontra-se com o ar morno do vale, pode causar súbitos e violentos tufões sobre o lago. É verdade, tá? Você tá vendo aí a imagem. Então o Monte Hermon está lá no alto, e veja, não é uma altura assim tão gritante, mas só que como a terra de Israel é muito inclinada, né, bastante inclinada, essa região do norte, onde está o Monte Hermon, é o pico mais alto. Lá tem neve. Essa neve faz o degelo, que vai formar ali os afluentes do Rio Jordão. Um deles é o Bânias. E aí vai descendo. Quando chega naquela região ali do Mar da Galileia, pela questão da topografia, o rio se alarga e vai formando o famoso Mar da Galileia. Em torno das suas praias, há antigas ruínas, como da cidade de Tiberíades, como a cidade de Cafarnaum, de Magdala, de várias cidades, né? Betsaida também, tá? Quase todas as cidades mencionadas nos tempos bíblicos, até do Novo Testamento, desapareceram com pouquíssimos vestígios. Por exemplo, Betsaida estava próximo do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré. Hoje você só tem ali as suas ruínas, não tem mais nada. Quando a gente visita o norte de Israel, quando a gente vai para a Galileia, a gente visita esses sítios arqueológicos onde a gente vê ali as ruínas e alguns vestígios arqueológicos, né, de como viviam as populações que moravam nessas cidades em torno do Mar da Galileia. Como havia muita gente que morava ali, né, nos dias de Jesus, bastante gente mesmo, segundo Flávio Joséfo, 3 milhões de pessoas, que estavam espalhadas pelos vilarejos e cidades de toda aquela região, a gente vai perceber como que o ministério de Jesus teve um impacto naquela região. E aqui tem um detalhe importante, veja o vídeo que eu falei sobre Cafarnaum. No vídeo de Cafarnaum eu explico isso. Jesus morou em Cafarnaum por Cafarnaum ser uma cidade estratégica, um posto alfandegário. E tudo que acontecia ali em Cafarnaum tinha uma reverberação. A fama de Jesus cresce de tal forma, pelos milagres que ele operou, que vem gente de todos os lugares, até da região da Decápolis, vinham pessoas visitar a Jesus, tá? Veja lá o vídeo sobre Cafarnaum, tá? Veja, o Mar da Galileia, que fica a cerca de 96 km ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao derredor. As ocupações dos habitantes incluíam a agricultura, a fruticultura, o tingimento de tecidos, o curtume, a pesca e a fabricação de embarcações. Todas essas atividades, mais ou menos importantes, dependiam desse lago e seus tributários, a fim de prosseguirem. Ou seja, era fundamental, como ainda hoje o é, para a agricultura, mas nos dias de Jesus, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, era o principal elemento para a dinâmica econômica da região nos dias de Jesus, tá? E falando em Jesus, ele realizou muitos dos seus 33 milagres em torno deste lago, em torno do Mar da Galileia. Usou Cafarnaum como seu quartel-general de labores na Galileia, onde também passou a maior parte da sua vida. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os galileus, porque quem morava na Galileia eram os israelitas, judeus, né? Mas vamos usar a expressão israelitas do norte, porque os judeus da Judéia, que vinham da tribo de Judá, estavam mais ao sul. Nos dias de Jesus,
os judeus da Judéia os chamavam de galileus, e tem alguns detalhes bastante interessantes sobre essa nomenclatura que fora dada a eles como galileus. Vamos entender isso. Veja só. O termo Galileu aludia tanto a gentios quanto a judeus que habitavam na Galileia. Após o retorno do cativeiro babilônico, a região foi reocupada pelos judeus, embora também houvesse outras populações que ocupavam a região. João Hircano, que era um macabeu, e seus sucessores subjugaram a região e fundiram com sua população mista de arameus, árabes, sírios e os povos helênicos, formando um estado judaico. Vamos lembrar aqui sobre isso, tá? No vídeo sobre os macabeus que eu tenho aqui no canal, que está um vídeo bastante completo e bastante interessante, eu recomendo você ver, nós vamos ter um dos descendentes dos macabeus que foi o João Hircano, tá? E João Hircano vai subjugar a região da Galileia, vai ter um domínio ali, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma fusão dessas populações mistas que moravam naquela região. Arameus, árabes, sírios, e forma, portanto, o Estado judaico, porque vamos nos lembrar que durante um período de quase 100 anos, os macabeus, a dinastia dos macabeus, irá governar o território de Israel num tempo de uma certa autonomia frente aos grandes impérios daquela época, tá? Apesar de se tornarem judeus quanto à nacionalidade, os galileus que moravam ali falavam o aramaico como sua língua nativa. Qual foi a língua que Jesus falou no cotidiano? O aramaico. Jesus falava o aramaico, tá? Ele falava o hebraico também, mas o hebraico ele era mais falado no sul, muito embora no sul, na Judéia, também se falava muito o aramaico. A língua mais comum nos dias de Jesus era o aramaico, mas com mais incidência no norte. No sul se falava mais o hebraico. Jesus também falava o hebraico. Agora, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Jesus falou em aramaico as suas palavras. Algumas delas provavelmente também deve ter falado em hebraico, só que quando Mateus, Marcos, Lucas e João foram escrever os evangelhos, escreveram em grego, que era a língua universal nos tempos do Império Romano, naqueles dias posteriores a Jesus, tá? O elemento judaico lá na região da Galileia aumentou quando, sobre os asmoneus, pessoas vindas de outras regiões de Israel foram viver na Galileia, ou seja, israelitas, judeus. Não é a mesma coisa, pastor Anderson? É a mesma coisa, só que quando eu falo judeus eu menciono, portanto, os que vêm da descendência da tribo de Judá, ainda que vários deles foram morar na Galileia, tá? Mas por causa de todo o processo histórico, os judeus da Judéia chamavam os judeus da Galileia ou os israelitas do norte de galileus, certo? Muito bem, o que mais? Vamos lá. Os fariseus e os zelotes radicais encontravam solo fértil na Galileia para seus respectivos movimentos. Já falei dos zelotes, que eram nacionalistas radicais, mas os fariseus também encontravam um grande campo de atuação nesta região. Os fariseus estavam presentes no sul da Judéia, é verdade, mas como os fariseus se dedicavam à educação religiosa de todo o povo de Israel, eles tinham forte influência na Galileia, entre as populações, pelo fato de contribuírem com o processo educacional deles no ensino da Torá, da tradição do judaísmo e por aí vai, tá? Judas, fundador e principal líder dos zelotes, era dali, né? O Judas Zelote, não é o Judas Iscariote, não confunda, tá? Esse é outro Judas. Razão pela qual ele era chamado de Judas o Galileu, que fez um levante contra o Império Romano. Flávio Josefo estabeleceu uma distinção entre o norte e o sul da Galileia, embora todos os habitantes fossem chamados de galileus. E aqui tem uma coisa interessante, veja. O termo Galileu era também uma transliteração do vocábulo hebraico que significa distrito dos gentios. Entre os judeus, por essa razão, o termo Galileu tornou-se uma espécie de sinônimo de inferior. Os judeus jamais quiseram esquecer que os galileus eram um povo de raça mista, por isso que havia um menosprezo.
Os judeus da Judéia menosprezavam os israelitas do norte porque diziam, olha, vocês têm mistura étnica. Desde o processo histórico de vocês lá com a invasão da Assíria, vocês se misturaram com pessoas de outra nacionalidade. Vocês não são israelitas 100% puro sangue. Vocês têm misturas étnicas, vocês são galileus. Por isso que nos dias de Jesus o termo galileu também ficou associado a gentio. Certo? E lá em Isaías 9:1 tem a expressão, né? A Galileia dos gentios. Por que que Isaías vai fazer essa menção? Porque até mesmo no seu tempo, Isaías era o profeta que profetizou na região sul, né? Você já tinha essa visão de menosprezo, de inferioridade de quem habitava ao norte, por causa da mistura étnica. Só que no dia de Jesus isso é muito mais intensificado. Então tenta imaginar o olhar altivo, de menosprezo, o olhar de superioridade dos judeus da Judéia para com os israelitas do norte. O que levava, portanto, ao menosprezo, né, deles. Veja, os galileus, eles falavam com um sotaque diferente de todos os habitantes judeus do país. E isso se identificava imediatamente, conforme é evidente na experiência de Pedro, depois que ele negou a Jesus. Lembra daquela experiência? Quando Jesus foi preso? E aí os discípulos ficaram preocupados, o Pedro foi ver o que estava acontecendo com Jesus, e uma mulher viu o Pedro e falou, olha, você caminha com ele, eu já vi você com ele já. E a fala de Pedro, por ser da Galileia, tinha sotaque. Os judeus da Judéia falavam o hebraico, também falavam o aramaico, também é verdade. Só que eles conseguiam perceber que eles lá do sul, ou do norte, melhor dizendo, tinham um sotaque. Então isso se identificava bastante, tá? O aramaico ali falado diferia quanto à pronúncia, à escolha das palavras e até quanto à sintaxe. Veja, pessoal, no cotidiano dos judeus da Judéia, a língua predominante era o aramaico. O hebraico era muito utilizado nas cerimônias religiosas, na prática religiosa judaica. Mas o aramaico era a língua do cotidiano. Só que o aramaico da Galileia tinha lá o seu sotaque, então você conseguia identificar muito bem quem era da Galileia. Era muito fácil. Como hoje, né? Você identifica um mineiro, um carioca, um paulista a partir do sotaque, um baiano, né? E por aí vai. Bem, os autores romanos referiam-se com zombaria à origem galileia do movimento cristão. Veja, por causa desse estigma, né? Por causa desta visão de menosprezo, de superioridade dos judeus da Judéia para com os israelitas do norte, que os chamavam de galileus, até os romanos entraram nessa vibe, nessa pilha, vamos assim dizer. E os romanos, quando souberam que o movimento de Jesus tinha se iniciado entre a Galileia, ou na região da Galileia, onde a maioria dos discípulos de Jesus eram galileus, os romanos também ridicularizavam, né, o movimento de Jesus por ter tido uma origem na Galileia, certo? Muito bem, isso refletia o desprezo geral mostrado pelos rabinos acerca dos galileus. O imperador romano Juliano referiu-se a Cristo como Deus Galileu, e até estabeleceu uma lei que ordenava que os cristãos fossem chamados de galileus. Vale lembrar que o imperador romano Juliano, conhecido como Juliano o Apóstata, indignado com a forte presença cristã nos dias do Império Romano em que ele estava governando, ele decidiu restaurar o paganismo romano. E ele começa a colocar muitas medidas duras e de perseguição contra os cristãos. E uma delas que ele vai adotar é essa lei de chamar os cristãos de galileus, de chamar os cristãos de inferiores, de Zé Povinho, de chamar os cristãos de pessoas pouco civilizadas, pouco instruídas. Olha só o estigma que ficou colocado no nome Galileu, que depois foi atribuído aos cristãos. Mas há um detalhe muito interessante sobre o que aconteceu com o Juliano, imperador romano, que tentou restaurar o paganismo e sufocar o movimento cristão. Olha que interessante que aconteceu. Veja, algo de muito curioso aconteceu no leito de morte do imperador Juliano.
Ele sempre combateu a fé cristã no objetivo de restaurar a cultura pagã do império. Mas o moribundo, por causa de um ferimento em seu lado, apanhou um pouco de sangue que lhe escorria no ferimento e, jogando na direção do céu, exclamou: "Vencestes, ó Galileu!" Consegue imaginar isso? Consegue ter a visão na sua mente? Durante muito tempo, durante o império de Juliano, o apóstata, ele faz dura perseguição e opressão contra os cristãos. E vai colocar uma lei para dizer que todos os cristãos deveriam ser chamados de Galileu. E quando ele está no seu leito de morte, a ponto de morrer, né, por causa de uma doença, ele joga o seu sangue e fala: "Você venceu, Galileu, não consegui acabar com o teu movimento, o movimento cristão." Tá? Muito bem. Veja, quanto à observância religiosa, os galileus eram muito mais relaxados do que os estritos primos judeus de Jerusalém. Isso é um fato. Os judeus, olha que interessante isso, né? Os judeus da Judéia eram mais dedicados e mais disciplinados com a prática religiosa do judaísmo. Enquanto os galileus na Galiléia eram mais relaxados. Eles praticavam o judaísmo, mas não na intensidade rigorista e ritualística dos judeus da Judéia. Por isso que havia esse olhar de inferiorização. Por isso que quando ao derramar do Espírito Santo em Pentecostes, os judeus que estão na Judéia, em Jerusalém, onde também haviam judeus de diversas partes do mundo para celebrar Páscoa e Pentecostes, quando veio o derramar do Espírito Santo, ali no cenáculo, onde estavam os discípulos de Jesus, olha o que eles vão dizer, né? Quando estão vendo os discípulos de Jesus falando em outros idiomas. Vai dizer assim, lá em Atos capítulo 2... lá no versículo de número... quando eles ficam cheios do Espírito Santo, vai dizer assim, 2,7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: "Acaso não são galileus todos esses homens? Eles não são da Galiléia? Eles não são daquela região mais pobre?" Porque nos dias de Jesus, a Galiléia de fato era mais pobre do que a Judéia. Nos tempos do Antigo Testamento, do reino do norte de Israel, a Galiléia era mais rica. Tá? Mas no dia de Jesus ela era mais pobre, por causa do templo em Jerusalém, certo? Que estava no sul. Só que a Galiléia, portanto, tinha esta fama de ser uma região de gente mais pobre, gente mais simples, gente mais relaxada na prática do judaísmo, um povo pouco instruído. E aí, quando os judeus da Judéia, e principalmente os religiosos, estão vendo os discípulos de Jesus falando em outros idiomas, eles falam: "Eles não são galileus? Como é que eles aprenderam isso?" Tá? Muito bem. Isso veio a ser mais um fator de que explicava a sua posição de inferioridade diante das autoridades judaicas, conforme a gente vê em João 1,46, que eu vou ler para você. João 1,46 fala assim, João capítulo 1, verso 46, fala assim: perguntou Natanael: "Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré que está na Galiléia?" Ou 7,52, João 7,52 fala assim, João 7,52. Eles responderam: "Você também é da Galiléia? Verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta." Olha só o menosprezo altivo e de superioridade, né, que tinham os judeus da Judéia com os israelitas que moravam no norte, os galileus. Porém, em 132 depois de Cristo, quando o templo, ou melhor, quando Jerusalém é destruído novamente, o templo já tinha sido destruído no ano 70, tá? E em 132, Jerusalém foi destruída novamente pelo imperador Adriano, pelas tropas do imperador Adriano. Mestres judeus buscaram refúgio na Galiléia e então Tiberíades tornou-se um dos grandes centros de erudição judaica. Lembrando que isso começa desde o ano 70, mas depois de 132 não tem jeito, se tornará definitivamente o novo centro da fé religiosa judaica. Ordinariamente, os judeus da capital Jerusalém zombavam dos galileus porque consideravam eles incapazes de falar um aramaico perfeito, quanto menos um idioma estrangeiro de forma correta e fluente. Na experiência do Pentecostes, os discípulos galileus de Jesus
estavam falando em tantos idiomas, de forma eloquente, com poder de persuasão, impulsionados pelo Espírito Santo. Ele foi um fenômeno que aconteceu, né? Foi um fenômeno irrepetível, o que aconteceu ali, ao longo na história, em que o Espírito Santo foi derramado como um ato de Deus dizendo, um sinal de Deus dizendo, o Evangelho será proclamado a todas as nações. E os discípulos de Jesus que estavam no cenáculo, todos eram galileus, portanto todos eram Zé Povinho, vamos assim dizer, né? Para os judeus da Judéia, estavam falando nos vários idiomas. Por isso que eles perguntam, os judeus que estão vendo aquele barulho lá no cenáculo, eles não são galileus? Como é que eles aprenderam a falar dessa forma? Tá? Tudo isso parecia totalmente incongruente para aquela multidão que de Galileu só esperava uma outra coisa. E isso explica a perplexidade dos judeus com esse fenômeno. Os judeus da Judéia ficaram perplexos porque galileus, gente pouca instrução, gente pobre, relaxada com a prática do judaísmo ou pouco dedicada à observância do judaísmo, estavam falando em diversos idiomas. E os judeus da Judéia não conseguem entender o que é isso. Aí Pedro responde, isso aqui é o derramar do Espírito Santo, conforme fora outrora prometido. Flávio Josefo era galileu e serviu como governador da região por algum tempo. Ele defendia o povo da região com leais lutadores, não cedendo diante das muitas corrupções que se curvavam os habitantes de outras regiões de Israel. E uma coisa interessante é que Jesus extraiu da vida comum da Galileia muitas ilustrações para os seus ensinamentos. Isso aqui é um ponto legal, né? Sabe uma coisa que a gente aprende com Jesus, lendo os evangelhos e entendendo o contexto da Galileia? É que Jesus falava a linguagem do povo. Jesus ensinava verdades profundas do reino de Deus na linguagem popular. Não na linguagem populista, na linguagem popular. Jesus pegava coisas do cotidiano das pessoas para ensinar princípios eternos do reino. E isso nos ensina algo. Que a grande questão na pregação e no ensino do evangelho está na linguagem que utilizamos para comunicar. De nada adianta uma linguagem muito rebuscada e erudita se a gente não falar numa linguagem que as pessoas entendam. A comunicação só é efetiva quando a pessoa consegue entender a mensagem. E Jesus usou muito das coisas do cotidiano da vida da Galileia para trazer os seus ensinamentos. Certo? Muito bem. E com isso nós chegamos aí ao término deste vídeo, Galileia, a região menosprezada pelos judeus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui o canal Estudo Bíblico, o estudobiblico.net, ele tem como proposta trazer conteúdos bíblicos e teológicos para você que deseja compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Compartilhe esse vídeo com seus contatos. Se você não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho e até o próximo vídeo aqui no canal. Procure usar este canal como um acervo para os seus estudos. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, você pode colocar aí nos comentários, tá bom? Se quiser saber dos nossos cursos também da Escola de Aprofundamento Bíblico, é só você clicar aí no link da descrição, que você vai ver um dos nossos cursos ali, tá? E aqui no canal nós temos conteúdos que são oferecidos gratuitamente, como esse que você está vendo aqui agora, tá? Temos também ali algumas séries de estudos sobre Reino de Deus, sobre maturidade cristã, sobre santificação. E temos os cursos para membros assinantes da Escola de Aprofundamento Bíblico, ok? Obrigado por me acompanhar. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.